E nós vemos agora imagens ao vivo de Jerusalém. São imagens ao vivo de Jerusalém. E vamos, com essas imagens ao vivo de Jerusalém, continuar neste assunto, evidentemente. Para isso, convidamos o professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, Michel Garman. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria que o senhor nos explicasse, essa é uma tensão latente, permanente nessa região do mundo, né? Mas por que é que dessa vez os episódios de violência aparentemente saíram do controle? Há alguma coisa de específico, de especial neste episódio da violência, ou a gente está assistindo uma repetição daquilo que já é, infelizmente, um hábito na região? Oi, bom dia a todos, bom dia a todas. É uma situação de que o tensionamento ele pode explodir a qualquer momento há anos, mas com certeza o que a gente está vendo agora é uma situação muito específica, né? Jerusalém está passando por o que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita. São datas importantes para palestinos e para judeus israelenses, junto com perspectivas políticas que acontecem no parlamento israelense de inclusão de árabes na coalizão, e uma situação que é uma situação muito complicada na tentativa de despejo de famílias palestinas de um bairro que fica em Jerusalém Oriental. Isso tudo junto acabou acendendo essa tensão que já havia muito tempo não acontecia em Jerusalém Oriental, principalmente na Esplanada das Mesquitas. E o que ocorre, professor, no cenário político de Israel a ponto de aquecer ainda mais essas brigas pelas ruas? Então, é muito interessante porque Israel sai agora de uma situação que é a situação da Covid, né? Não sei se vocês estão percebendo pelas imagens, as pessoas já estão sem máscara em Israel, né? Israel conseguiu superar a Covid por conta de uma mobilização nacional muito importante, a partir de alguns lockdowns e da vacinação em massa da população israelense. Desse processo participaram árabes e judeus cidadãos de Israel, né? Então, nesse sentido, durante muito tempo, durante esse ano que passou, os árabes cidadãos de Israel foram absolutamente importantes, integrados na sociedade israelense. Você tem uma porcentagem grande de árabes que são médicos e enfermeiros em Israel, né? Então, durante algum tempo, o que a gente viu foi uma integração perfeita uma integração bastante acentuada de árabes e cidadãos de Israel. O que acontece nos últimos dias é que, para se formar uma coalizão, olha que coisa interessante, é preciso incluir esses árabes na coalizão. Bibi Netanyahu não consegue formar o governo, a oposição não consegue formar o governo se não tiverem árabes dentro dessa coalizão. Netanyahu tenta dar uma cartada em extremistas dentro do parlamento para poder tentar formar a coalizão. Os extremistas agora estão no parlamento e Bibi não consegue formar a coalizão. De outro lado, o movimento norte islâmico, que é o movimento palestino, ele olha para tudo isso com muita preocupação, porque, afinal de contas, tem uma inclusão árabe dentro da sociedade israelense, que são contra isso. Então, o que acontece agora é que, de um lado e de outro, nós estamos vendo uma sociedade que passou a ser refém dos seus extremistas. De um lado, você tem extremistas dentro do parlamento, no caso, partidos de extrema-direita em Israel, e, de outro lado, o movimento norte-islâmico de Israel olhando para esse processo de inclusão com muita desconfiança. Então, o que vocês estão vendo agora na televisão, pelas cenas, é exatamente isso. Árabes e judeus reféns, um de cada lado, de seus extremistas, que são minoritários. Professor, a gente está esperando aí uma reunião do chamado Quarteto do Oriente Médio, que são os Estados Unidos, União Europeia, Rússia e ONU, justamente para avaliar essa situação. Que tipo de influência positiva, a gente pode dizer assim, a comunidade internacional pode ter nesse processo? Pode sair alguma decisão que contribua para pacificar os ânimos por lá? No quarteto eu espero menos. O que eu espero mais é de contatos diretos que está havendo entre os Estados Unidos, agora na administração Biden, e Israel, né? A situação que mais fez com que isso que a gente está vendo acontecesse foi a tentativa de despejo, eu já falei sobre isso, de um setor do bairro de Sheikh Jarrah, que fica em Jerusalém Oriental, de famílias palestinas. Talvez, se houver efetivamente um recuo disso, isso que a gente está vendo possa retroceder a uma situação mais pacífica.
A pergunta é se já saiu do controle. A pergunta é se tem como reverter isso, né? Então, o quarteto eu acho que é menos... Vai ter uma declaração conjunta de preocupação, de busca de paz, etc. e tal. Mas nos bastidores, me parece interessante entender o que está acontecendo entre a administração Biden e o governo Bibi Netanyahu, que pode estar nos seus últimos dias. Então, até isso complica a situação. O Bibi está extremamente enfraquecido, tem extremamente pouco controle do que está acontecendo na situação. Está preocupado com a sua sobrevivência política. Então, talvez, nos bastidores, a gente possa ver alguma coisa que avance em direção a uma solução pacífica do que está acontecendo. Professor, eu queria pegar esse gancho da sua resposta sobre o enfraquecimento político do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Nós acompanhamos aí no último ano a dificuldade que ele teve para conseguir formar maioria no parlamento, para sustentar o governo. Nesse momento de fragilidade, o senhor acha que ele vai atender os apelos da comunidade internacional para reduzir, até acabar com o despejo de famílias palestinas em Jerusalém Oriental ou não? A tendência é que, pensando em apoio interno, ele intensifique esses despejos. Olha, existem alguns Bibis Netanyahu. A gente nunca sabe qual que vai aparecer para nós, né? Mas eu queria dizer que tem dois Bibis que são muito diferentes. É o Bibi do discurso e o Bibi da prática, né? O Bibi do discurso é um Bibi extremista, um Bibi radical, um Bibi que dialoga com os setores mais complexos e perigosos da sociedade israelense, um Bibi que coloca fogo onde não precisa se colocar fogo. Discursos acabam produzindo extremismo, discursos acabam produzindo reações que são perigosas. E tem o Bibi da prática. O Bibi da prática não é o Bibi do extremismo, é o Bibi que tenta resolver as questões, que avança em direção a acordos, etc. e tal, né? A pergunta que a gente tem hoje, né, primeiro que é importante saber isso, os tribunais israelenses têm autonomia, não é? E na letra fria da lei, o despejo das famílias árabes em Jerusalém Oriental é absurdo em termos humanos, mas faz sentido em termos legais. Então, aqui tem uma complexidade. Do outro lado, a questão é saber se o Bibi da prática, o Bibi que consegue dialogar, o Bibi que é chamado de um mago da política, se esse Bibi ainda tem condições de se apresentar. Porque o que o Bibi do discurso fez foi colocar efetivamente a extrema-direita dentro do parlamento. E essa extrema-direita está efetivamente fazendo de tudo para que essas famílias sejam expulsas desse bairro. Eu não sei qual dos Bibis ainda tem força. Eu desconfio que o Bibi da prática esteja muito enfraquecido para fazer alguma coisa. Professor, nós esperamos que a pergunta que o senhor lançou no ar tem como reverter isso? Tem uma resposta e a resposta seja sim. A gente agradece aqui ao professor de Sociologia e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel, Michel Garman, pela entrevista. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço vocês. Bom dia a todos. Esperamos notícias melhores.